Você sabia que existe um mês no ano em que o inferno triplica seus ataques contra os filhos de Deus? Um mês em que portais espirituais são abertos, destinos são roubados, e contratos de sangue são assinados sobre famílias inteiras. Enquanto os cristãos dormem espiritualmente, esse mês é dezembro. E eu sei disso porque durante 17 anos da minha vida, eu mesma estive do outro lado dessa guerra. Eu fui uma das agentes enviadas para destruir lares, manipular sonhos e programar derrotas para o ano seguinte. Meu nome não importa agora. O que importa é que Deus me arrancou das trevas. E hoje eu vim revelar o que acontece nos bastidores do mundo invisível. Quando o calendário marca o último mês do ano, o que você está prestes a ouvir não é teoria, não é interpretação de versículos. É o relato cru de alguém que participou de reuniões onde seu nome pode ter sido mencionado. Sam, ou Sue. Enquanto você planejava sua ceia de Natal, bruxas reunidas em madrugadas silenciosas decidiam o que aconteceria com você em janeiro. E se você acha que isso é exagero, continue ouvindo, porque o que vou revelar agora vai fazer você repensar cada abraço que recebeu, cada presente que aceitou e cada sonho estranho que teve em dezembro. Antes de continuar, escreva nos comentários agora: eu creio no poder da oração. Declare isso e permaneça comigo até o final, porque sua vida espiritual pode nunca mais ser a mesma depois desta revelação. Eu nasci em uma família onde o sobrenatural era mais real que o natural. Minha avó materna era conhecida em 3 estados como curandeira. As pessoas vinham de longe buscando curas, proteções e soluções que a medicina não oferecia. Eu cresci vendo velas acesas à meia-noite, banhos de erva sendo preparados na madrugada, e conversas sussurradas com entidades que eu não via, mas sentia. Aos 14 anos, durante um ritual de passagem que aconteceu numa noite de lua nova, eu recebi aquilo que minha avó chamava de dom. Mas não era dom, era uma maldição disfarçada de poder. Naquela noite, algo entrou em mim. Meus olhos foram abertos para uma dimensão que a maioria das pessoas ignora. Eu comecei a ver o mundo espiritual sobreposto ao mundo físico. Via sombras seguindo pessoas na rua. Via correntes invisíveis amarradas nos tornozelos de cristãos, que andavam curvados sem entender porquê. Via demônios sentados em cadeiras vazias, dentro de igrejas, observando, anotando, esperando. E dezembro era o mês em que tudo isso se intensificava. Era como se o ar ficasse mais denso, mais carregado. As reuniões aconteciam com mais frequência, as ordens vinham de hierarquias mais altas. E os alvos eram sempre os mesmos: cristãos despreparados, famílias desprotegidas, e destinos que podiam ser desviados antes mesmo de o ano novo começar. Eu participei disso. Eu executei missões. Eu vi resultados. E a culpa que carrego hoje só encontrou alívio quando Jesus me encontrou no fundo do poço, onde eu havia me jogado. Mas antes da libertação, houve anos de trevas. Anos em que eu acordava às 3 da manhã não para orar, mas para receber instruções. Anos em que eu frequentava ambientes cristãos, não para buscar salvação, mas para identificar alvos vulneráveis. Eu era uma infiltrada. E se você está se perguntando se isso ainda acontece hoje, a resposta é sim. Neste exato momento, enquanto você me ouve, existem agentes das trevas dentro de congregações, observando quem ora de verdade e quem apenas finge. Eles sabem quem está protegido e quem está exposto. E dezembro é o mês em que eles mais trabalham, porque é quando os cristãos mais descansam. A primeira vez que eu entendi a verdadeira dimensão da guerra espiritual foi num dezembro de muitos anos atrás. Eu tinha acabado de completar 18 anos e fui convocada para o que eles chamavam de Conselho de Fechamento. Era uma reunião que acontecia todo dia 15 de dezembro. Sempre em lugares isolados. Naquele ano foi numa casa abandonada nos arredores de uma cidade do interior de Minas Gerais. Chegamos à meia-noite. Havia 13 pessoas sentadas em círculo. Velas pretas, fumaça densa, e um silêncio tão pesado que parecia sugar do ar dos pulmões. A líder daquela célula era uma mulher de aparência comum. Se você a encontrasse no supermercado, jamais imaginaria quem ela realmente era. Ela começou a falar. E cada palavra que saía de sua boca parecia ecoar em outra dimensão. Ela disse: dezembro é o mês da colheita espiritual. Enquanto os cristãos celebram o nascimento do Nazareno, nós celebramos o sequestro de destinos. Cada distração deles
é uma oportunidade nossa. Cada descanso espiritual deles é uma porta aberta para nós. Foi nessa reunião que eu recebi minha primeira missão de dezembro. O alvo era um jovem pastor de uma igreja em Belo Horizonte, homem de oração, jejuador, temido no mundo espiritual. Mas ele tinha um ponto fraco. Todo dezembro ele viajava para a casa dos pais e relaxava completamente. Parava de reruar, reduzia as orações, assistia filmes até tarde. Dormia sem vigiar. Minha missão era simples: plantar uma semente de tentação que floresceria em janeiro. Eu fui instruída a entrar nos sonhos dele, não fisicamente, mas espiritualmente. Durante 3 noites seguidas, entre os dias 22 e 24 de dezembro, eu fui enviada como uma projeção astral para o quarto onde ele dormia. Nas 2 primeiras noites, eu encontrei resistência. Havia uma luz ao redor da cama dele. Mas na 3ª noite, a luz estava fraca. Ele tinha brigado com a esposa, estava ressentido, magoado. E a mágoa é uma das portas mais largas que existem no mundo espiritual. Naquela noite eu consegui plantar a imagem de uma mulher na mente dele. Uma mulher que ele conhecia da igreja. Nos sonhos, ela o elogiava, o valorizava, o compreendia. Tudo aquilo que ele sentia que a esposa não estava fazendo naquele momento. Quando janeiro chegou, aquele homem de Deus começou a procurar aquela irmã da igreja, para conversas. Conversas que viraram mensagens. Mensagens que viraram encontros. E em março ele estava envolvido num relacionamento emocional que quase destruiu seu ministério. Tudo começou num sonho plantado em dezembro, mas esse era apenas um caso. Havia muitos outros. Eu vi famílias inteiras sendo marcadas durante visitas a parentes. A pessoa chegava na casa da tia, comia uma comida oferecida com segundas intenções espirituais, e saía de lá carregando um fardo invisível. Eu vi jovens que aceitavam presentes de pessoas erradas, e não sabiam que aquele objeto trazia uma transferência espiritual. Um rapaz em São Paulo ganhou uma corrente de ouro de um tio em dezembro. Linda, cara. Ele usava com orgulho, mas aquela corrente tinha sido consagrada numa sessão espírita. Em fevereiro, ele começou a ter pensamentos suicidas, sem nenhuma razão aparente, até o dia em que um homem de Deus discerniu e mandou ele queimar aquela corrente. No momento em que o ouro derreteu no fogo, ele sentiu algo sair do corpo dele. Isso é real. Isso acontece. Dezembro. Essas transferências se multiplicam porque as pessoas estão abertas, receptivas, desatentas. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Declare isso, porque você precisa enxergar além do que é visível. Mas de todas as operações de dezembro que eu participei, nenhuma foi tão perturbadora quanto a que aconteceu num dia 28 de dezembro, 3 anos antes da minha libertação. Naquela noite, fui convocada para uma reunião de emergência. Não era o círculo habitual. Era algo maior. Muito maior. Quando cheguei ao local, um galpão industrial desativado na Baixada Fluminense, percebi que havia representantes de várias regiões. Pessoas que eu nunca tinha visto, algumas vestidas com roupas normais, outras com trajes ritualísticos, todas com o mesmo olhar vazio e determinado. O líder regional estava presente, um homem que raramente aparecia, mas quando o fazia, era porque algo de grande escala estava sendo planejado. Ele começou a falar, e sua voz parecia vir de algum lugar profundo, gutural, inumano. Ele disse: Este 10 será diferente. Não vamos apenas atacar indivíduos, vamos atacar gerações. Vamos selar portais de bênçãos, vamos trocar destinos em massa, e vamos fazer isso na passagem da virada. Quando eles estiverem distraídos, bêbados, de alegria falsa, gritando Feliz Ano Novo sem saber que estão assinando sua própria sentença espiritual. Então, ele revelou o plano, um plano que me fez tremer mesmo estando do lado deles. Eles tinham uma lista com nomes de cristãos de várias igrejas pastors, líderes intercessores, diáconos, obreiros, cantores, jovens promissores. Cada nome tinha uma marcação ao lado. Alguns tinham um círculo vermelho. Outros, uma cruz. Outros, um triângulo. Eu perguntei o que significavam aqueles símbolos, e a resposta me gelou. O círculo vermelho significava doença terminal, programada para o próximo ano. A cruz significava queda moral já iniciada em dezembro. O triângulo significava aprisionamento financeiro para os próximos 3 anos. Eles não estavam brincando. Havia feitiços preparados, bonecos representando pessoas reais.
Fotografias que tinham sido coletadas de redes sociais, roupas que tinham sido furtadas de varais, fios de cabelo recolhidos em salões de beleza, tudo sendo usado para estabelecer conexões espirituais. E o pior, alguns daqueles alvos eram pessoas que eu conhecia. Uma das mulheres na lista era uma irmã que frequentava a mesma feira que eu, alegre, sempre sorrindo, sempre testemunhando de Jesus. Seu nome estava marcado com o círculo vermelho. Eu ouvi o líder dizer que ela seria atingida por um câncer fulminante que se manifestaria em abril. E a razão? Ela tinha relaxado em dezembro. Tinha parado de orar no horário da madrugada, porque estava cansada das festas de fim de ano. Aquela brecha de 2 semanas sem vigília tinha sido suficiente para que o nome dela entrasse na lista. Depois veio a parte mais chocante. O líder trouxe uma bacia com água escura. Ele disse que aquela água tinha sido recolhida de 7 cemitérios diferentes e consagrada com sangue de animais sacrificados. Cada um de nós deveria mergulhar a mão naquela água e declarar em voz alta o nome de alguém que seria atingido na virada do ano. Quando chegou minha vez, eu senti algo diferente. Pela primeira vez em anos, eu hesitei. Minha mão tremeu sobre a bacia. Algo dentro de mim gritava que aquilo estava errado, mas a pressão era enorme. Todos me observavam. Eu mergulhei. A água, estava gelada. Gelada de uma forma que não era natural. Era como se eu tivesse colocado a mão dentro de um abismo. E então, eu ouvi uma voz. Não era minha voz, não era a voz do líder. Era algo que vinha de dentro daquela água. A voz disse: "Você não pertence mais a nós." Eu congelei. Tirei a mão rapidamente. Todos perceberam. O líder me olhou com desconfiança e disse: "Você está fraca. A luz tentando entrar em você. Precisamos reforçar seu pacto." Naquela noite, eles tentaram me amarrar de novo com rituais mais fortes. Bebidas, cortes, palavras de maldição que eu tinha que repetir. Mas algo tinha mudado em mim. Eu não sabia ainda. Mas naquela noite minha libertação tinha começado. Porque enquanto eles tentavam me aprisionar mais fundo, alguém, em algum lugar, estava orando por mim. Alguém que eu nem conhecia estava travando uma batalha espiritual em meu favor. E essa oração estava quebrando cadeias que eu carreguei por quase 2 décadas. Eu saí daquela reunião diferente. Assustada. Confusa. Mas pela primeira vez em anos, com uma fagulha de esperança. Porque eu tinha visto o poder da oração vencer o poder das trevas. E isso me fez perceber uma verdade devastadora. Se um cristão que ora pode quebrar pactos de décadas sem nem saber meu nome, imagine o que acontece quando ele ora sabendo exatamente contra o que está lutando. É por isso que o inferno teme 10, protegido por oração. É por isso que demônios tremem diante de vigílias de fim de ano. É por isso que bruxas odeiam crentes que não relaxam espiritualmente. Só porque é época de festa. Porque quando um filho de Deus entende a guerra e se posiciona, o inferno inteiro recua. Depois daquela noite no galpão, minha vida virou um inferno literal. Eu comecei a ser atormentada pelas mesmas entidades que antes me usavam. Eles sabiam que algo tinha mudado em mim, que a semente de dúvida tinha sido plantada. E entidades das trevas não perdoam traição. Eu passei a ter pesadelos horríveis, acordava com marcas no corpo, arranhões, hematomas. Minha saúde deteriorou rapidamente. Perdi 12 quilos em 3 semanas. Meu cabelo começou a cair em tufos. Havia momentos em que eu sentia presenças me sufocando durante a noite. Eu tentava gritar e nenhum som saía. Eles estavam me punindo, me torturando, querendo me destruir, antes que eu pudesse sair completamente. Mas quanto mais eles me atacavam, mais algo dentro de mim clamava por libertação. Era como se houvesse 2 forças lutando pela minha alma. Uma tentando me arrastar de volta para o abismo, outra tentando me puxar para a luz. No dia 5 de janeiro, 3 semanas depois daquela reunião perturbadora, eu estava tão desesperada, que fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu clamei o nome de Jesus. Não foi um clamor religioso, não foi uma oração decorada. Foi um grito de desespero de alguém que estava morrendo, e sabia que só havia uma saída. Eu disse: Jesus, se você é real, se você realmente tem poder sobre isso tudo, me tira daqui. Eu não aguento mais. Naquela mesma noite eu tive um sonho, mas não era como os sonhos manipulados que eu costumava ter ou causar. Este era diferente. Eu me vi numa sala escura, acorrentada, cercada por figuras sombrias que riam de mim. Elas diziam:
Você é nossa. Você assinou. Você bebeu. Você jurou. Não ao Hassada. Mas então uma luz explodiu no centro daquela sala. Uma luz tão forte que as sombras começaram a gritar e recuar. E no meio daquela luz, eu vi uma figura, um homem com olhos de fogo e voz de trovão. Ele olhou para mim e disse apenas uma palavra: livre. No momento em que ele falou, as correntes quebraram, as sombras desapareceram. E eu acordei. Mas quando acordei, algo tinha mudado. O peso que eu carregava há anos não estava mais lá. A opressão tinha ido embora. Eu conseguia respirar de verdade pela primeira vez, em quase 20 anos. Eu soube naquele momento que Jesus tinha me libertado. Mas a jornada não terminou ali. Eu precisava de ajuda. Eu não sabia como viver fora daquele sistema. Toda a minha identidade estava amarrada àquele mundo. Eu não tinha amigos fora dali, não tinha referências. Não sabia nem como orar de verdade. Foi quando eu lembrei de uma mulher, uma cliente antiga da minha avó, que tinha deixado de procurar os serviços dela anos atrás. Ela tinha se convertido e virado crente. Na época, minha avó a amaldiçoou. Mas eu lembrava do rosto daquela mulher, da paz que ela tinha mesmo sendo amaldiçoada. Eu procurei por ela. Descobri que ela congregava numa pequena igreja numa periferia de Niterói. Eu fui até lá num domingo pela manhã. Cheguei arrasada, magra, pálida, assustada. Sentei no último banco. A mulher me reconheceu na hora. Ela veio até mim, me abraçou e chorou. Ela disse: eu orei por você todos esses anos. Eu sabia que Deus ia te tirar de lá. Eu descobri depois que aquela mulher tinha uma lista de oração, e meu nome estava naquela lista, desde o dia em que minha avó amaldiçoou. 12 anos de oração ininterrupta. 12 anos clamando pela minha alma, sem eu saber. E foi a oração dela que me alcançou naquela reunião do galpão. Foi a oração dela que quebrou meu pacto. Foi a oração dela que abriu meus olhos. Naquele dia, naquela igrejinha pequena e simples, eu entreguei minha vida a Jesus de verdade. Não foi bonito, não foi glamouroso. E o Kai no show, vomitei. Gritei. Entidades saíram de mim com manifestações violentas, mas no final, eu estava livre. Completamente livre. Os meses seguintes foram de reconstrução. Eu tive que aprender a viver como uma nova criatura. Aprendi a orar, aprendi a ler a Bíblia, aprendi a jejuar não para operar feitiços, mas para buscar a face de Deus. Aprendi que o poder de Jesus é infinitamente maior do que qualquer poder das trevas. E aprendi que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Hoje, tantos anos depois, eu sou uma mulher completamente diferente. Onde havia morte, há vida. Onde havia trevas, há luz. Onde havia ódio, há amor. Jesus não apenas me libertou, ele me restaurou. Me deu uma nova identidade, um novo propósito. E agora, ao invés de destruir vidas, eu dedico minha existência a alertar o povo de Deus sobre as estratégias do inimigo. Se você está assistindo a este vídeo e sente que sua vida está presa, amarrada, oprimida, saiba que há esperança. O mesmo Jesus que me libertou pode libertar você. Não importa o que você fez. Não importa com o que você se envolveu. Não importa quantos pactos você assinou. Jesus quebra tudo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Alguém que está preso. Alguém que está sofrendo. Alguém que precisa saber que há saída. Agora que você ouviu minha história, preciso te ensinar o que eu aprendi tanto do lado das trevas, quanto do lado da luz. Porque não basta saber que existe uma guerra. Você precisa saber como se proteger. Como blindar sua família. Como garantir que dezembro seja um mês de vitória. E não de derrota espiritual. A primeira lição é esta. Nunca relaxe espiritualmente em dezembro. Eu sei que você está cansado. Sei que o ano foi longo. Sei que você quer descansar, viajar, aproveitar as festas. Mas escute com atenção. O inimigo conta com isso. Ele sabe que você está exausto, e é exatamente por isso que ele intensifica os ataques nesse período. Quando eu estava nas trevas, nós tínhamos uma estratégia chamada janela de vulnerabilidade. Nós observávamos cristãos fortes o ano inteiro, esperando dezembro chegar, porque sabíamos que naquele mês, até os mais vigilantes baixavam a guarda. E bastava uma semana de descuido para conseguirmos plantar algo que levaria meses para se manifestar. Então meu conselho para você é: faça de dezembro seu mês mais forte de oração. Não o mais fraco.
Aumente o jejum. Não diminua. Multiplique a vigília. Não abandone, porque enquanto o mundo festeja, você precisa guerrear. A segunda lição: cuidado com o que você aceita em dezembro. Presentes, comidas, convites, abraços. Nem tudo que parece inocente é inocente. Existem pessoas que oferecem coisas com segundas intenções espirituais. Eu mesma já entreguei presentes que carregavam feitiços, roupas, perfumes en bijuterias, em objetos decorativos. A pessoa recebia agradecida sem saber que aquele item tinha sido consagrado em rituais. Como sei proteger? Ore sobre tudo que entra na sua casa. Tudo. Não importa quem deu. Não importa se é da família. Ore. Quebre toda maldição. Anule todo feitiço, e consagre aquilo a Deus, antes de usar. Tem coisas que o Espírito Santo vai te revelar que você precisa queimar, ou jogar fora. Obedeça sem questionar. E quanto à comida, nunca coma em qualquer lugar. Eu sei que parece paranoia, mas não é. Existem comidas preparadas com intenções malignas, banquetes onde palavras de morte foram decretadas sobre os pratos, bebidas que foram consagradas a entidades. Se você sentir um incômodo no espírito em relação a uma comida, não coma. Prefira passar fome a abrir uma porta espiritual. A terceira lição: proteja seus sonhos em dezembro. Os sonhos são o campo de batalha mais negligenciado pelos cristãos, e é um dos campos mais explorados pelas trevas. Em dezembro, há um aumento absurdo de ataques através de sonhos. Sonhos de morte, sonhos sexuais, sonhos em que você está perdido, sonhos em que você aceita coisas, sonhos em que você assina papéis. Cada um desses sonhos tem um significado espiritual. Antes de dormir, ore. Ore pela proteção do seu sono. Declare que seus sonhos estão cobertos pelo sangue de Jesus. E quando acordar com um sonho perturbador, não ignore, cancele aquilo imediatamente. Declare em voz alta que você anula todo acordo feito em sonho, que você quebra toda maldição plantada enquanto dormia, e que sua vida pertence a Jesus. A quarta lição: tenha cuidado com quem você visita em dezembro, especialmente se você está voltando para sua cidade natal, para a casa de parentes que você sabe que não servem a Deus. Existem casas que são portais espirituais, casas onde altares familiares estão ativos há gerações, casas onde objetos de feitiçaria estão escondidos, casas onde entidades habitam livremente. Quando você entra numa casa assim, você não está apenas visitando parentes, você está entrando num território espiritual. E se não estiver protegido, pode sair de lá carregando algo. Por isso, antes de visitar qualquer casa, ore. Peça a Deus discernimento. E se ao chegar num lugar você sentir uma opressão, um peso, um mal-estar inexplicável, não fique. Invente uma desculpa e saia. Sua saúde espiritual é mais importante do que agradar parentes. A quinta lição: prepare-se para a virada do ano com seriedade. A passagem de um ano para o outro não é apenas simbólica, é uma transição espiritual real. Portais se fecham, portais se abrem, ciclos terminam, novos ciclos começam. E o inimigo sabe disso. Por isso ele faz de tudo para que você esteja distraído, bêbado, mundano ou espiritualmente adormecido na virada. Não caia nessa armadilha. Passe a virada do ano em oração. Se puder, vá para uma vigília na igreja. Se não puder, ore em casa. Mas não deixe a meia-noite te pegar assistindo fogos ou brindando com taça na mão. Deixe a meia-noite te encontrar de joelhos, declarando a palavra de Deus sobre sua vida, sua família, suas finanças, sua saúde e seu destino. Porque é naquele momento que você precisa selar espiritualmente o ano que está começando. E lembre-se, a oração não é opcional, não é um ritual religioso vazio, é a arma mais poderosa que você tem. Quando eu estava do outro lado, a única coisa que nos fazia recuar era a oração verdadeira. Não oração decorada, não oração morna, mas a oração de alguém que realmente acredita no poder do nome de Jesus. Escreva nos comentários agora: eu não vou desistir da oração. Declare isso como um compromisso com Deus e consigo mesmo. Chegamos ao final desta revelação, e eu preciso deixar algo muito claro para você. Tudo o que eu compartilhei aqui não foi para te amedrontar, foi para te despertar. Porque um cristão que conhece as estratégias do inimigo é um cristão que não pode ser facilmente derrotado.
Você agora sabe o que acontece nos bastidores do mundo espiritual. Em dezembro. Sabe que enquanto muitos relaxam, o inferno se organiza. Sabe que enquanto muitos festejam desprotegidos, destinos estão sendo roubados. Sabe que a diferença entre um ano de vitória e um ano de derrota pode estar na forma como você vive este último mês. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa ser vítima. Você não precisa entrar em 2026 derrotado, amarrado ou programado para o fracasso, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O poder de Jesus é absoluto. O sangue de Jesus é inviolável. E a oração de um filho de Deus desperto é uma arma que o inferno inteiro treme ao ouvir. Eu sou prova viva disso. Eu estava nas trevas mais profundas. Eu tinha pactos de sangue. Eu tinha juramentos. Eu tinha demônios habitando em mim. Mas bastou um clamor sincero ao nome de Jesus para que tudo isso fosse quebrado. Se Deus fez isso por mim, Ele fará por você. Se Deus me libertou, Ele vai proteger você. Se Deus me restaurou, Ele vai blindar sua família. Mas você precisa fazer sua parte. Você precisa orar. Você precisa vigiar. Você precisa declarar a palavra. Você precisa cobrir seus sonhos, suas portas, suas finanças, seus relacionamentos com o sangue de Jesus. Não deixe 10 te pegar dormindo. Faça deste mês o seu mês mais forte espiritualmente. Enquanto o mundo comemora superficialmente, você vai guerrear profundamente. Enquanto outros brincam com fogo, você vai andar no fogo sem se queimar porque está protegido. Seu 10 não vai terminar com derrota. Vai terminar com vitória. Seu 2026 não vai começar com maldição. Vai começar com bênção. Porque você agora sabe. Você está alerta. E um cristão alerta é um cristão invencível. Antes de encerrar, eu quero orar por você, mais uma vez. Feche seus olhos, onde você estiver. Pai eterno, em nome de Jesus, eu me coloco aqui como alguém que conheceu as trevas e foi liberta pela luz. Eu clamo agora pela vida de cada pessoa que está me ouvindo. Todo plano de dezembro contra eles, eu cancelo agora. Todo feitiço lançado, eu quebro. Todo pacto feito em nome deles sem o conhecimento deles, eu anulo pelo sangue de Jesus. Toda transferência espiritual, eu reverto. Todo sonho manipulado, eu apago. Toda porta aberta eu fecho. Toda marca de bruxa, eu removo. Senhor, coloca um cerco de fogo ao redor dessas vidas. Protege seus sonhos, blinda suas casas, guarda suas famílias, sela o ano de 2026 com vitória, prosperidade, saúde e salvação. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere. Que todo plano do inimigo seja desbaratado. Que o nome de Jesus seja glorificado na vida deles. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Agora eu preciso te pedir 3 coisas. Isso é muito importante. Primeira, escreva nos comentários agora mesmo. O inferno treme quando eu oro. Declare isso. Profetize isso sobre sua vida. Deixe registrado que você não é vítima. Você é vencedor. Segunda, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Alguém que precisa dessa mensagem. Alguém que está passando por lutas e não entende o porquê. Alguém que precisa ser alertado sobre o que acontece em dezembro. Você pode estar salvando o ano de alguém ao compartilhar essa revelação. Terceira, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque eu vou continuar trazendo revelações que a maioria das igrejas não ensina. Vou continuar expondo as estratégias do inimigo para que você viva em vitória. E deixe seu like neste vídeo para que o YouTube espalhe essa mensagem para mais pessoas. Lembre-se, conhecimento é poder, mas conhecimento com oração é vitória garantida. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. E que seu dezembro seja o início da sua maior temporada de conquistas. Não relaxe. Não desista. Não durma. Porque enquanto você ora, o inferno recua. Fique na paz do Senhor.